O canal Aqui Tem História apresenta Origem e História dos Silvas. É o sobrenome mais comum no Brasil, isso quase todo mundo sabe. Mas afinal, qual a origem do sobrenome Silva? Silva, ou da Silva, é um sobrenome toponímico, derivado do latim silva de selva, floresta ou bosque. Já era conhecido como nome de família na Roma Antiga, usado, entre outros, pelo general Lúcio Flávio Silva, célebre por comandar as tropas romanas que cercaram os rebeldes judeus na fortaleza de Massada, em Israel, no primeiro século da era cristã. O sobrenome, no entanto, desapareceu com a queda do Império Romano do Ocidente no século V, ressurgindo na Península Ibérica dos séculos XI e XII entre os reis de Leão, um dos reinos ibéricos surgidos do período da Reconquista Cristã. Compreendia a parte norte do atual território de Portugal e região noroeste da Espanha. Dom Guterres Alderete da Silva era rico homem, como se chamavam os nobres importantes da época. Serviu a Dom Henrique, conde de Portugal, e esteve junto de Dom Fernando I, rei de Leão, e conde de Castela, na tomada de Coimbra aos mouros em 1040. Dom Guterres era senhor de Alderete e da Torre da Silva, situada na freguesia de Serdal, na região de Valença do Minho. Do nome deste topônimo, o Silva surgiu como sobrenome. Seu filho, Paio Guterres da Silva, que viveu entre 1070 e 1129, foi um dos homens mais importantes do reinado de Dom Afonso VI, de Leão e Castela, e o responsável por dar continuidade ao nome da família. No Brasil, a ligação do sobrenome com o Brasil começa muitos séculos mais tarde, com o primeiro conde de São Lourenço, Dom Pedro da Silva, governador-geral da colônia entre 1635 e 1639, no final da União Ibérica. Mas foi o alfaiate português Pedro da Silva o primeiro a estabelecer família por aqui. Chegando a São Paulo na segunda década do século XVII, Pedro participou da administração colonial e das bandeiras de Lázaro da Costa, 1615, e Raposo Tavares, 1628. Quase à mesma época a família Silva chegavam também ao Rio de Janeiro e logo em seguida ao sul e ao nordeste do país. Nem todos os Silva, porém, são descendentes de nobres ou fidalgos portugueses. Muitas pessoas procuravam refúgio no Brasil colonial para escapar à perseguição da Inquisição, caso dos judeus convertidos, os chamados cristãos novos, ou para cumprir alguma pena imposta pelo rei. Desterrados ou fugitivos era comum que adotassem novas identidades e sobrenomes, entre eles o respeitado Silva. Indígenas e africanos escravizados, por sua vez, acabaram utilizando o sobrenome de seus senhores, sem qualquer ligação de parentesco com a família portuguesa. Há quem acredite, inclusive, que a popularização do Silva no Brasil tem a ver com o fato de que, ao chegarem a colônias, as pessoas eram distinguidas entre os que eram da costa e os que viviam no interior, na selva, o Silva. De todo modo, o Silva tornou-se o sobrenome mais comum no Brasil. Não há dados precisos, mas conforme estimativas por amostragem, cerca de 10% da população brasileira usa Silva com nome de família. Entre eles, 4 presidentes da República: Arthur da Silva Bernardes, de 1876 a 1955, Jânio da Silva Quadros, 1917-92, Arthur da Costa e Silva, de 1899 a 1969, e Luiz Inácio Lula da Silva. Isso sem contar com famosos como o piloto de automobilismo Ayrton Senna da Silva, 1960-94, o cangaceiro Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião de 1898 a 1938, a escrava e cortesã mineira Chica da Silva, 1732-96. O canal Aqui Tem História saúda todos os Silva por contribuir com a história do Brasil. Agradecemos sua audiência, deixe seu joinha, compartilhe nossos conteúdos e até breve.